O Evangelho segundo Mateus é um dos primeiros relatos oficiais sobre Jesus de Nazaré, sua vida, sua morte e sua ressurreição. O livro em si é anônimo, mas a tradição confiável mais antiga aponta para Mateus, o cobrador de impostos que foi um dos 12 apóstolos que Jesus nomeou, e ele realmente aparece dentro do próprio livro. Por cerca de 30 a 40 anos, os apóstolos ensinaram oralmente e transmitiram seus relatos de testemunho sobre Jesus, assim como seus ensinamentos que haviam memorizado. E Mateus reuniu e organizou tudo isso nessa incrível tapeçaria e criou o livro para destacar certos temas sobre Jesus. Nesse vídeo, vamos cobrir a primeira metade do livro. Especificamente, Mateus quer mostrar como Jesus é a continuação e o cumprimento de toda a história bíblica sobre Deus e Israel, que Jesus é o Messias da linhagem de Davi, que ele é o novo mestre com autoridade, como Moisés, mas não só. Jesus é o Deus conosco, ou em hebraico, Emanuel. E Mateus desenhou esse livro com uma introdução e depois uma conclusão. Estes agem como uma moldura em torno de 5 seções claras aqui mesmo no centro, cada uma das quais é concluída com um longo bloco de ensinamentos de Jesus. E esse conceito é intencional e incrível. Veja como isso funciona. Os capítulos de 1 a 3 preparam o palco, vinculando a história de Jesus diretamente ao enredo da escritura do Antigo Testamento. Então Mateus abre com a genealogia de Jesus, destacando como ele é da linha messiânica do filho de Davi. E ele é filho de Abraão, o que significa que ele trará a bênção de Deus para todas as nações. Depois disso, temos a famosa história do nascimento de Jesus e como todos os eventos cumpriram as promessas proféticas do Antigo Testamento que as nações viriam e honrariam o Messias. Que o Messias nasceria em Belém, mas, mais do que isso, a concepção de Jesus pelo Espírito Santo, seu nome, Emanuel. Tudo isso trabalha em conjunto para mostrar que Jesus não é um mero humano. Ele é Deus conosco. Deus se torna humano. Então, você pode ver 2 dos principais temas de Mateus aqui na introdução. Ele é da linha de Davi, ele é Emanuel, mas Mateus também quer mostrar como Jesus é um novo Moisés. Assim como Moisés, Jesus saiu do Egito, atravessou as águas do batismo e viveu no deserto por 40 dias. E então Jesus sobe a uma montanha para entregar seu novo ensinamento. Através de tudo isso, Mateus afirma que Jesus é o prometido maior do que a figura de Moisés, que libertará Israel da escravidão. Ele vai lhes dar um novo ensinamento divino. Ele vai salvá-los de seus pecados e estabelecer uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Esse paralelo entre Jesus e Moisés também explica por que Mateus estruturou o centro do livro da maneira que fez. Essas 5 partes principais destacam Jesus como mestre e Mateus criou um paralelo. Jesus como mestre é um paralelo aos 5 livros de Moisés. Jesus tem autoridade como o novo mestre da aliança que cumprirá a história da Torá. Na primeira sessão, capítulos 4 a 7, Jesus entra em cena anunciando a chegada do reino de Deus, e isso é realmente fundamental. O reino é, em essência, sobre a operação de resgate de Deus para todo o seu mundo, o que acontece através do Rei Jesus. Jesus veio para enfrentar o mal, especialmente o mal espiritual, e todo o seu legado de opressão demoníaca, doença e morte. Jesus veio para restaurar o governo de Deus e reinar sobre o mundo inteiro, criando uma nova família de pessoas que o seguirão, obedecerão aos seus ensinamentos e viverão sob o seu governo. Então, depois que Jesus começa a curar pessoas e formar um movimento, uma comunidade, ele leva seus seguidores para uma montanha ou encosta e entrega seu primeiro grande bloco de ensinamentos, tradicionalmente chamado de o Sermão do Monte. E aqui, Jesus explora como é segui-lo e viver no reino de Deus. E é um reino invertido no qual não há membros privilegiados. Assim, os pobres, os Zé Ninguém, os ricos, os religiosos, todos são convidados e chamados a se converter, a se arrepender e a seguir Jesus e unir-se à sua família. Jesus diz que ele não está aqui para anular os mandamentos da Torá ou do Antigo Testamento. Em vez disso, ele está aqui para cumprir tudo isso através da sua vida, através dos seus ensinamentos. Ele está aqui para transformar os corações do seu povo, para que eles possam verdadeiramente amar a Deus e amar o próximo, incluindo os seus inimigos. Depois de concluir o seu grande ensinamento sobre o reino, a próxima sessão mostra Jesus trazendo o reino à realidade no dia a dia das pessoas. Então, Mateus reuniu aqui 9 histórias sobre Jesus trazendo o poder do reino de Deus para as vidas de pessoas desvirtuadas. Existem 3 grupos com 3 histórias e elas são todas sobre pessoas que estão doentes, ou têm corpos quebrados, ou estão em perigo. E Jesus as cura ou salva por esses atos de graça e poder. E então, bem no meio dessas tríades, encontramos 2 histórias paralelas sobre o chamado de Jesus para que as pessoas o seguissem. E aqui Mateus está enfatizando algo: que somente é possível experimentar o poder da graça de Jesus se decidir segui-lo e tornar-se seu discípulo. Depois de Mateus ter mostrado o poder do reino através de Jesus, Jesus estende o seu alcance, enviando os 12 discípulos que farão o que ele tem feito. E isso leva ao segundo grande bloco de ensinamentos, o capítulo 10. E aqui Jesus ensina seus discípulos a anunciar o reino e o que esperar quando o fizerem. Muitos entre Israel estão aceitando a Jesus e a sua oferta do reino, mas os líderes de Israel não. Eles perderão muito ao se arrependerem e se tornarem discípulos de Jesus. E então Jesus sabe que eles o rejeitarão e perseguirão os seus seguidores.
o que é exatamente o que acontece na próxima sessão, capítulos 11 a 13. Mateus reuniu um grupo de histórias sobre como as pessoas respondem a Jesus e a sua mensagem. E é tudo misturado. Algumas histórias são positivas, as pessoas amam a Jesus e acham que ele é o Messias. Outras são mais neutras, como João Batista, ou até mesmo os membros da própria família de Jesus, e deixam claro que Jesus não é o que esperavam. Então, aos líderes de Israel, que são totalmente negativos, você tem os fariseus e os estudiosos da Bíblia, todos rejeitam Jesus. Eles acham que ele é um falso mestre, que está levando as pessoas para o caminho errado. Eles pensam que Jesus é uma blasfêmia com essas declarações exaltadas que ele faz sobre si mesmo. Mas Jesus não fica surpreendido ou se abala com essas respostas tão diversas. De fato, ele se concentra nisso no terceiro bloco de ensinamentos no capítulo 13. Aqui, Mateus reuniu um monte de parábolas de Jesus sobre o reino, como um fazendeiro jogando sementes em 4 tipos de solo, ou sobre um grão de mostarda, uma pérola ou um tesouro enterrado. Essas parábolas são como um comentário sobre as histórias que você acabou de ler nos capítulos 11 e 12. Algumas pessoas estão aceitando Jesus com entusiasmo. Outras o estão rejeitando, mas o reino de Deus é de valor supremo e não deixará de se espalhar apesar de todos esses obstáculos. Então, essa é a primeira metade do Evangelho segundo Mateus. Aqui estão mais algumas coisas para analisar enquanto lê esses capítulos. Lembre-se que Mateus está apresentando Jesus como a continuação e o cumprimento da história do Antigo Testamento. Então, procure como ele se entrelaça nas citações do Antigo Testamento. E o que você encontrará é que elas são colocadas em pontos estratégicos da história, explicando mais sobre Jesus e a sua identidade. Então pare, reserve um tempo para pesquisar essas referências e as leia em seu contexto do Antigo Testamento e, na maioria das vezes, você descobrirá conexões muito interessantes. Por fim, preste atenção aos tipos de pessoas que aceitam Jesus e o seguem. E você verá que na maioria das vezes são pessoas que não são importantes, não são ninguém ou não têm religião. E essas são as pessoas que são transformadas pela sua confiança ou fé em Jesus e seguem-no. E são os religiosos e os orgulhosos que são ofendidos por ele. Então como é que essa tensão entre Jesus e os líderes de Israel se manifestará? É disso que se trata a segunda metade de Mateus. O Evangelho segundo Mateus. No primeiro vídeo, vimos como Mateus apresentou Jesus como o Messias da linhagem de Davi e como um novo mestre com autoridade como Moisés. E também como Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Depois que Jesus anunciou e ensinou a chegada do reino de Deus, e depois que ele trouxe o reino para a vida cotidiana do povo de Israel, vimos que Jesus foi aceito por muitos, mas rejeitado por outros, especialmente pelos líderes religiosos de Israel, os fariseus. Então, a grande pergunta é como esse conflito entre Jesus e os líderes de Israel se desenrolará. A próxima grande sessão, capítulos de 14 a 20, explora todas as diferentes expectativas que as pessoas têm sobre o Messias. Então Jesus continua curando pessoas enfermas, e 2 vezes ele até milagrosamente fornece comida para as multidões no deserto. Uma é composta de judeus, e a outra é uma multidão não judia. E esse sinal é muito semelhante àquilo que Moisés fez por Israel no deserto. E assim todas essas pessoas estão empolgadas com Jesus. Eles acham que ele é o grande profeta e o Messias, mas não os líderes religiosos. A visão que eles têm do Messias é baseada nas passagens que encontramos em Salmos 2, ou Daniel capítulo 2, sobre um Messias vitorioso, que libertará Israel e derrotará os opressores pagãos. E do ponto de vista deles, Jesus é um falso mestre. Ele está blasfemando sobre quem ele é. E então, há histórias aqui sobre eles aumentando sua oposição, tramando um plano para matá-lo. E assim, em resposta, Jesus se retira. E começa a ensinar a seus discípulos mais próximos o que significa ser o Messias de Israel, porque ele não é quem as pessoas estão pensando. Então Jesus pergunta a seus discípulos no capítulo 16, quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá a resposta certa aparentemente. Ele diz, bem, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Contudo, fica claro que Pedro está pensando em um rei que reinará vitoriosamente através do poder militar. E Jesus desafia Pedro dizendo, sim, eu me tornarei rei, mas de uma maneira diferente. E assim Jesus começa a ensinar sobre os temas do profeta Isaías, que disse que o rei messiânico sofreria e morreria pelos pecados do seu próprio povo. E assim Jesus estava se posicionando como um rei messiânico, que reina se tornando um servo, e que daria a sua vida por Israel e pelas nações. Bom, Pedro e os discípulos praticamente não entendem. E assim Jesus entra no 4º bloco de ensinamentos, seguido por uma série de ensinamentos depois disso. E estes são todos sobre a natureza do reino invertido messiânico de Jesus, que inverte todos os nossos sistemas de valores. Assim, na comunidade do rei servo, você ganha honra servindo aos outros. E em vez de se vingar, você perdoa e faz o bem aos seus inimigos. E no reino de Jesus, você ganha verdadeira riqueza, dando a sua riqueza aos pobres. Para seguir o Messias servo, você deve se tornar um servo. Na próxima sessão, vemos os 2 reinos entrarem em conflito, o reino de Jesus e o do líder de Israel. Jesus vem a Jerusalém para a Páscoa, cavalgando em um jumento, e as multidões o saúdam como Messias. E Jesus imediatamente marcha para o pátio do templo e cria esse enorme alvoroço que interrompe os sacrifícios diários. Suas ações falam mais alto do que suas palavras aqui.
Como rei de Israel, Jesus estava afirmando sua autoridade real sobre o templo, o lugar onde Deus e Israel se reuniam. E na visão de Jesus, o templo foi comprometido pela hipocrisia dos líderes de Israel. E aqui ele está desafiando a autoridade deles, e naturalmente eles estão profundamente ofendidos. E assim, eles tentam encurralar Jesus e envergonhá-lo no debate público, mas falham. Então eles acabam decidindo que ele deve ser morto. Em resposta, Jesus entrega seu bloco final de ensinamentos. Primeiro ele oferece uma crítica impetuosa aos fariseus e sua hipocrisia. E depois ele chora por Jerusalém e a sua rejeição a Deus e o seu reino. Então Jesus se retira com os discípulos e começa a dizer-lhes o que acontecerá. Ele será executado por esses líderes. Mas ao fazer isso, eles criarão a sua própria morte. Porque, em vez de aceitarem o caminho de Jesus para o reino pacífico, eles tomarão o caminho da revolta contra Roma. E assim Jerusalém e seu templo serão destruídos. Porém, Jesus diz que este não é o fim da história. Ele será vindicado após a sua morte por sua ressurreição. E um dia ele retornará e estabelecerá o seu reino sobre todas as nações. E assim, enquanto isso, os discípulos precisam ficar alertas e permanecer comprometidos em apenas anunciar Jesus e o seu reino e espalhar as boas novas. E assim, com tudo isso nos ouvidos dos discípulos, a história chega ao clímax. Naquela noite, Jesus chama os discípulos e celebra uma refeição de Páscoa com eles. A Páscoa reconta a história do resgate de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro Pascal. E Jesus toma o pão e o vinho desta refeição como novos símbolos, mostrando que a sua morte será um sacrifício que redimiria o seu povo da escravidão, do pecado e do mal. Depois da refeição, Jesus é preso e é levado a julgamento perante o Sinédrio, um conselho de líderes judeus, e eles rejeitam a sua pretensão de ser o Messias. Eles o acusam de blasfêmia contra Deus. Então Jesus é levado perante o governador romano, Pilatos, e ele acha que Jesus é inocente, mas cede à pressão dos líderes judeus e sentencia Jesus à morte por crucificação. Então Jesus é levado pelos soldados romanos e crucificado. Você notará aqui nessa seção que, assim como Mateus fez nos capítulos iniciais, ele aumenta o número de referências ao Antigo Testamento. Ele está tentando mostrar que a morte de Jesus não foi uma tragédia ou um fracasso, mas sim o surpreendente cumprimento de todas as antigas promessas proféticas. Jesus veio como o Messias servo mencionado por Isaías. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas em vez de julgá-los, ele foi julgado em seu lugar, suportando as consequências dos seus pecados. Então, a cena da crucificação chega ao fim e o corpo de Jesus é colocado em um túmulo. Mas o livro termina com uma reviravolta surpreendente, o último capítulo. Os discípulos descobrem no domingo de manhã que o túmulo de Jesus está vazio. E então, de repente, as pessoas começam a ver Jesus vivo dentre os mortos. E o livro conclui com Jesus ressuscitado, dando um ensinamento final, chamado a Grande Comissão. Jesus diz que agora ele é o verdadeiro rei do mundo. E assim, ele envia seus discípulos para todas as nações com as boas novas de que Jesus é o Senhor. E que qualquer um pode se unir ao reino sendo batizado e seguindo seus ensinamentos. E ecoando de volta até o seu nome Emanuel, Deus conosco, do capítulo 1, as últimas palavras de Jesus no livro para os seus discípulos são: Eu estarei com vocês. É uma promessa da presença de Jesus até o dia em que ele finalmente retornará. E este é o Evangelho segundo Mateus.